E aí, para quem investe ou está pensando em começar a investir aqui no Brasil, tem uma decisão que é, olha, fundamental, escolher a corretora certa. Mas com tanta opção por aí, como é que a gente sabe qual é a melhor? Bom, é exatamente isso que vamos desvendar juntos hoje. É que, sério, a gente está falando de um verdadeiro mar de opções, né? Tem os grandes bancos, tem as fintechs, tem corretora de tudo que é tipo, e aí, claro, fica aquela pergunta: por onde se começa? Como é que se encontra a parceira ideal para fazer o dinheiro render de verdade? Ok, antes de mergulhar de cabeça, vamos só alinhar o básico, bem rapidinho. O que é uma corretora de valores? Pensa nela como uma ponte. Isso, uma ponte que conecta a gente, o investidor, com o mercado financeiro. É por meio dela que se consegue comprar e vender ações, títulos de renda fixa, fundos, enfim, tudo quanto é ativo. O nosso papo hoje vai ser bem direto ao ponto. A gente vai começar entendendo o que é uma corretora. Depois, o pilar de tudo, segurança, a primeira verificação. Na sequência, vamos falar de custos, plataforma e produtos. E aí, a gente entra na reputação e na experiência real de quem usa. Vou mostrar também como dá para testar antes de decidir. E, por fim, como juntar tudo isso para fazer a escolha final. Então vamos lá, segurança, a primeira verificação. E gente, sério, esse é o passo mais importante antes de colocar qualquer dinheiro. Pode esquecer, taxa, plataforma bonita, app moderninho, se a segurança não for 100%, nada mais importa. É aqui que tudo começa. E o primeiro passo, olha, é inegociável. A corretora tem que ser registrada na CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Não tem talvez, não tem acho que sim, é só entrar lá no site da CVM e conferir. O nome da instituição não está na lista? Pula fora. A oferta provavelmente é irregular. Simples assim. Mas por que essa insistência toda? Ué, porque a própria CVM vive alertando sobre a quantidade de golpes que existem por aí. A gente está falando de pirâmide financeira, esquema Ponzi, aquelas ofertas milagrosas de Forex, fraudes com criptoativos, e tem até golpe de ligação sobre investimento esquecido. O mais perigoso, talvez, seja a fraude de identidade, onde usam o nome de empresas sérias para enganar as pessoas. Então essa checagem simples no site da CVM é a nossa primeira e mais importante linha de defesa. Beleza, a parte da segurança está checada, a gente já sabe que está pisando em terreno firme. Agora sim, podemos ir para o que impacta o bolso e a experiência no dia a dia. Vamos falar de custos, plataforma e produtos, olhando muito além daquela taxa de corretagem zero. Com certeza, todo mundo já viu por aí algum anúncio gritando taxa zero, né? É uma chamada de marketing fantástica e não dá para negar que é uma vantagem e tanto. Mas acredite, isso é só o comecinho da história. É só a ponta do iceberg dos custos. Para entender o custo real de investir, tem que olhar a foto inteira. A taxa de corretagem pode até ser zero, mas e a taxa de custódia? E para sacar o dinheiro, tem taxa? E os emolumentos, que são as taxas da própria B3, a bolsa? Para quem opera mais, qual o custo de uma plataforma Pro? E se a conta for internacional, qual o spread que cobram no câmbio? O custo de verdade é a soma de tudo isso. E é aqui que a coisa fica interessante. Fica muito claro que o que se valoriza mais depende totalmente do perfil do investidor. Pensa no perfil A, o day trader. O foco dele é total na estabilidade da plataforma. A execução das ordens, a famosa boleta, tem que ser instantânea. Ele precisa de ferramentas gráficas avançadas. Já o perfil B, o investidor de longo prazo, a história é outra. O foco é em segurança e bom atendimento. Ele quer acesso a uma variedade de produtos, ações, ETFs, BDRs, renda fixa e, claro, custos baixos de custódia são importantes. São dois mundos bem diferentes, né? Certo, já falamos de segurança, custos e plataforma. Agora vamos para um ponto super importante, a reputação e a experiência real. O que é que os números oficiais e, talvez mais importante ainda, o que os investidores de verdade, de carne e osso, andam dizendo por aí? Se a gente for olhar os dados públicos, tipo a nota lá no Reclame Aqui, a gente vê que muitas das grandes corretoras do Brasil mandam super bem. Olha só, Toro com 8.2, Rico com 8.3, XP com 8.2, BTG Pactual com 8.8 e a Avenue com 9.1. Uma nota acima de 8 já é um sinal excelente, mostra que a empresa leva a sério e corre atrás para resolver os problemas que aparecem. Mas os números nem sempre contam a história toda, né? Olha esse relato de um usuário do Reddit. Ele conta que foi migrar para o BTG porque teve um problema na XP. E o ponto-chave é que mesmo que o problema tenha sido resolvido, o que ficou foi, e eu cito, uma sensação de descuido com a segurança. Isso foi a gota d'água para ele perder a confiança e mudar de corretora. Isso mostra o poder da percepção, da experiência individual. E tem mais, olha esse outro comentário sobre a Nuinvest. A pessoa aponta duas coisas bem específicas. Não possui tanta oferta de renda fixa e não possui plataforma web desktop.
São detalhes super práticos que não aparecem numa nota geral, mas que para muita gente podem ser um fator decisivo. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: a gente precisa combinar as duas coisas. Olhar os dados oficiais, claro, usar isso como um primeiro filtro, mas depois tem que mergulhar de cabeça e buscar experiência de usuários reais. Fóruns, grupos, redes sociais, é ali que a gente descobre como é o dia a dia de ser cliente daquela corretora. Beleza, depois de toda essa pesquisa, a gente já deve ter uma listinha com 2 ou 3 boas candidatas. E agora? Agora é hora de fazer um test drive. Isso mesmo, um guia prático para testar a corretora antes de se comprometer de verdade. E tem um passo a passo bem simples para isso. Primeiro, se tiver conta demo, usa e abusa dela. É dinheiro de mentira, então dá para fuçar em tudo sem risco. Segundo, manda um valor pequeno e faz um investimento real. Testa o depósito, a compra, a venda, o saque, sente como o sistema funciona. Terceiro passo, importantíssimo, testa em horário de pico. Entra lá na abertura do mercado, por exemplo, para ver se a plataforma aguenta o tranco. E por último, contata o suporte. Manda uma dúvida boba, qualquer coisa. O tempo e a qualidade da resposta vão dizer muito sobre atendimento ao cliente. E aí, depois de passar por tudo isso, a gente chega na reta final, a escolha. E a grande mensagem aqui é que essa decisão tem que ser um espelho do perfil e das prioridades de cada investidor. A pergunta é: qual é o foco principal? É o custo? Então a busca é por corretagem zero, sem taxa de custódia, ideal para quem está começando ou opera pouco. O foco é na plataforma? Então a prioridade é estabilidade, ferramentas avançadas de trading, mesmo que isso signifique pagar por uma versão Pro. Ou o foco é no longo prazo? Aí o que pesa mais é a segurança, a variedade de produtos como BDRs e ETFs e um bom atendimento. O custo importa, mas não é o fator principal. Definir esse foco muda tudo. E com isso, a gente chega na grande conclusão. Não existe essa coisa de a melhor corretora do mercado de forma absoluta. Esquece isso. O que existe é a melhor corretora para cada pessoa. Aquela que se encaixa perfeitamente no momento de vida, nos objetivos e no jeito de investir de cada um. E para fechar, fica aqui uma provocação, uma pergunta para a gente pensar. A corretora que está sendo usada hoje, ou aquela que está na mira para ser escolhida, ela realmente trabalha a favor dos seus objetivos financeiros? Ela está alinhada com o que se quer alcançar? Vale a pena essa reflexão.